Programa recomendado para todos os públicos. Boa noite, amigos. O Tribuna Livre de hoje vai tratar de um assunto muito importante que mexe com a vida de todos nós, exatamente o clima. As pessoas se perguntam por que esta seca violenta, por que o mundo mudou tanto? Bom, nós trouxemos aqui ao programa de hoje 3 autoridades que podem dar algumas respostas. Não que esses cidadãos possam fazer chover, eles não fazem. Mas Adonias Sobreira, que já é bastante conhecido nosso, representa a EMATES, é engenheiro agrônomo. Um outro engenheiro agrônomo é o Raimundo Barreto, que por sinal é diretor do Centec aqui em Juazeiro do Norte. E finalmente o Gildo, que é biólogo da Embrapa e que está também conosco. Os 3 vão num bate-papo conosco tentar explicar para os senhores por que tanta deformação nessa vida do camponês, na nossa vida aqui de cearense, do interior, que éramos acostumados com safras e mais safras regulares, com os açudes, com uma boa reserva de água, e hoje estamos vendo aí realmente um calor acima do normal, os reservatórios quase todos vazios e um clima realmente de corrida cada vez maior do campo para as cidades. Boa noite, Marcos. Boa noite, Luiz Carlos, boa noite, telespectadores, boa noite, senhores convidados, doutor Adonias Sobreira, Raimundo Barreto, diretor do CETEC, e o Gildo Pereira, que é um biólogo da Embrapa. Então, com esse time aqui, Luiz Carlos, certamente nós vamos fazer um bom bate-papo, até porque, quando se fala em clima, e nós vemos aqui para o Ceará e para o Nordeste, nós temos que falar sobre a questão da seca. E nós estamos atravessando, nesse instante, no Ceará, pelo menos são dados aí, que a imprensa divulga pelos técnicos da FUSEMI, uma das maiores secas de 1958, foi uma das maiores do estado do Ceará. Essa é uma das 5ª ou 6ª maiores secas que atravessa o Nordeste. E certamente que a partir de agora, de setembro, outubro, novembro, aí é que essas questões da seca vão se agravar muito mais, que a temperatura muda, os reservatórios, pequenos reservatórios, já estão praticamente secos, a pastagem para o gado, a safra que foi pequena, isso comumente eleva o preço da cesta básica, enfim. Nós vamos conversar tudo um pouco sobre isso, com a participação dos nossos telespectadores, para que eles possam compreender, porque nós aqui do Ceará e do Nordeste estamos sempre, quase que ciclicamente, atravessando esses períodos de estiagem que tanto castiga todos nós, e principalmente o homem do campo, apesar de que aquelas secas históricas com as pessoas se retirando, invadindo as cidades, hoje praticamente não existe mais, graças a Deus, por uma série de fatores que nós também vamos abordar aqui no Tribuna Livre. Fique atento para você participar, meu caro telespectador. Você vai interagir conosco, enviar suas perguntas para os nossos convidados. Em 1 minuto nós estaremos voltando para iniciar o nosso debate. Até já. Chegou um novo membro da família Joá. Novo lava-roupas líquido Joá. Para você ter roupas fofinhas, limpinhas, cheirosinhas e sem manchas. Veja só, uma embalagem desta equivale a 1,5 kg de sabão em pó convencional. E o lava-roupas líquido Joá rende mais, limpa mais, tira as manchas mais difíceis e você economiza muito mais. Aceite o desafio. Faça o teste e experimente o impressionante poder de limpeza do novo lava-roupas líquido Joá. Centro Especializado da Visão. Serviço novo, moderno e atualizado. Equipado com o que há de mais moderno. Profissionais capacitados e experientes. O Centro Especializado da Visão conta com os profissionais Dr. Vasques Landim, oftalmologia clínica e cirúrgica. Dr. George Vasques Landim, fellowship em glaucoma e catarata pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. O Centro Especializado da Visão realiza adaptação de lentes de contato
rosto, cirurgias de catarata, cirurgia para glaucoma, cirurgia plástica ocular, campo visual computadorizado, curva de área de pressão intraocular, mapeamento de retina, refração computadorizada, teste do olhinho e check-up para glaucoma. Centro Especializado da Visão. Rua Padre Cícero 511. Telefone 3512-5499. Doutor Adonias Sobreira, muito obrigado por ter comparecido aqui ao nosso programa, mais uma vez, evidentemente. E o que o telespectador quer saber é como explicar, como justificar uma seca tão violenta neste ano de 2012. Boa noite. Boa noite aos ouvintes, telespectadores. Boa noite ao Dr. Vasques, ao professor Luiz Carlos, aos amigos e colegas Raimundo Barreto e Gildo. É uma satisfação nós estarmos aqui. Bem, em primeiro lugar, o que nós temos que ver é que vivemos numa região do semiárido, né? O Ceará como um todo e vários outros estados, 8 estados a mais, compõem a região nordestina. E essa região é caracterizada por anos, né, de chuvas regulares e chuvas que não são regulares, como foi este ano. É claro que hoje os estudos indicam, e tem-se modelos meteorológicos e outros mais climáticos, que demonstram que vivemos numa aldeia global, né? O que é que se passa? Um dos parâmetros que se tem, por exemplo, é o efeito El Niño. O efeito El Niño é a elevação da temperatura no Oceano Pacífico, na costa do Chile. Então, este ano, a temperatura naquela área foi elevada, há uma alta evaporação da água, né, do oceano. Essa água, pelo movimento do ciclo hidrológico, passa para a Cordilheira dos Andes, vem até a área da Amazônia, né, com a grande evapotranspiração, ou seja, perda da água das plantas e do solo para a superfície. Então, essa massa de água, né, não passa para aqui a região Nordeste. Então, há grandes, como foi caracterizado, grandes precipitações na área da Amazônia. Por outro lado, né, o que é que aconteceu também? O outro ponto, que é a zona de convergência intertropical, que é a água que vem, digamos, do oceano, essa zona de convergência intertropical, que é outro fator, infelizmente ficou retido, que poderia adentrar. Funciona como um anteparo. Não, essa zona poderia adentrar ao continente. Sim. Então não adentrou. Essa zona ficou... Foi desviada. Ficou ou em cima do litoral ou próxima à faixa do litoral. É tanto que algumas áreas, Fortaleza teve, ao ocorrer algumas precipitações de alta intensidade, como também a região do maciço de Baturité, pela questão da altitude, né, são as chuvas orográficas. Então esses pontos tiveram chuvas. Mas no grosso, digamos assim, de quase todo o estado do Ceará, e notadamente também aqui a região do Cariri, as precipitações este ano foram bem abaixo do que a média histórica. E é que a nossa média já é baixa. A nossa média é baixa, é uma média, e que também as chuvas na nossa latitude, onde nós estamos, o Ceará está entre 2 e 7 graus de latitude sul, e o que é que acontece? Então, um período de chuva muito curto, período este que vai, por exemplo, no caso do Cariri, fevereiro até final de abril, maio, tá certo? É o período das precipitações. Então, temos agora, por exemplo, um período crítico, como disse o doutor Vasco, que são esses meses, os 4 meses do Beobró, setembro, outubro, novembro e dezembro, em que praticamente não tem nenhuma precipitação pluviométrica. E são nesses meses, justamente, que temos uma alta taxa de evaporação. Ou seja, a média desses 4 meses é uma média de 6 milímetros dias. Então, se você vê 6 milímetros dias vezes 30 dias, dá 3 vezes 6, 18, já são 180 milímetros. Vezes 4, já vai para quase 720 milímetros, que se perde só de água, passando do estado líquido para o estado de vapor. Então, o que é que se passa? Não tem-se como você ter uma boa pastagem nessa época. Então,
A pecuária, que é ela bovina, caprina, ovina, sente muito, porque não tem alimento nem em quantidade nem em qualidade. O que é que se passa? Medidas paliativas são tomadas, por exemplo, porque ao longo dos anos não se tem uma política constante para o semiárido brasileiro. Por quê? O Gildo, aí, que é um pesquisador da Embrapa, nas prateleiras de uma Embrapa ou de universidades, tem dezenas de tecnologia para se conviver com o semiárido. Isso é uma grande realidade. Porém, essas tecnologias, infelizmente, não são colocadas em práticas por nós, técnicos, e, sobretudo, pelo produtor rural. Então, a água que chove aqui no Cariri, essa água nós temos que fazer de toda maneira com que essa água se infiltre ou fique retida no Cariri, e não caia, por exemplo, dentro de um rio, consequentemente vá para o Castanhão, do Castanhão, caia dentro do oceano. Tá certo? Então, temos que ter uma política. Por exemplo, o que é que o Cariri, aí em termos políticos, o que é que o Cariri tirou de proveito com a construção do Castanhão? 6 bilhões de metros cúbicos? Nada. Esperamos que com o Cinturão das Águas, que está aí, foi lançado aí essa semana, né, essa quinta etapa do lote, o quinto lote da transposição, realmente saia aqui por cima da Chapada do Araripe e venha beneficiar a nossa região. Então, porque se não for assim também, Adonias, a transposição praticamente não vai ter nenhum sentido com relação à melhoria das condições de certas regiões que não serão diretamente beneficiadas. Isso é uma realidade, doutor Vasco, porque onde é que a transposição vai? A transposição vai beneficiar quem está às margens dos canais, exatamente, dentro de uma certa distância, porque você deslocar água, mesmo se tiver altitude, fazer uma transposição, é muito caro. Então você, por exemplo, o que teria de benefício, por exemplo, a transposição para solos como Missão Velha, solos de alta qualidade para fruticultura, tá certo? O próprio Juazeiro do Norte, o próprio Barbalha, o próprio Crato e tantos outros municípios. Estes municípios, se não tiver, por exemplo, esse cinturão das águas, provavelmente nós não teremos nenhum benefício com essa transposição das águas. Esse é o meu ponto de vista. Exato, é verdade. Agora, Gildo Pereira de Araújo, que é biólogo da Embrapa. Ô Gildo, a Embrapa, por exemplo, ainda trabalha com o algodão. Quer dizer, é uma convivência um tanto delicada, porque o bicudo afastou o algodão da nossa cultura, mas a Embrapa insiste por quê? Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui nesse debate tão importante. A Embrapa, bom que saliente isso, ela trabalha para o Brasil todo. É bem verdade que nos anos 80, até os anos 80, o Nordeste era o principal produtor de algodão do Brasil. Por isso que o Centro Nacional de Pesquisa do Algodão foi colocado aqui no Nordeste, em Campina Grande. E com o advento do bicudo, essa praga devastadora que ocorreu nos anos 80, e outros fatores, principalmente também econômicos, fez com que teve essa derrocada na produção de algodão. Contudo, como bem falei, a Embrapa ela trabalha para o Brasil todo, ela pesquisa não só para o Nordeste, mas para o Brasil todo. Hoje a Embrapa Algodão ela tem pesquisadores no Cerrado brasileiro. E, em contrapartida, aqui em determinadas regiões aqui do semiárido, a gente tem pontos importantes de produção de algodão ainda, principalmente com algodão agroecológico. Aqui no estado do Ceará, no Sertão Central, a gente tem agricultores produzindo algodão de maneira agroecológica, em convivência com o bicudo e exportando esse algodão principalmente para a França. Agora, então, como é? Explica aí para o nosso telespectador como é essa coisa da convivência com o bicudo. Você tem que produzir o algodão, mas tem que dar a parte do bicudo, é? Assim, antigamente a gente tinha um algodão que comumente conhecido como algodão mocó. Uma planta perene que durava aí até 10, 15, 20 anos nos roçados. E isso favorecia, com o advento do bicudo, você ter uma planta o ano todo, durante vários anos, nesse local, isso favorecia a disseminação de pragas, de doenças, enfim. O que é que a pesquisa atuou nesse sentido? Com um algodão
anual, muito mais precoce, que produz de 90 a 120 dias. Isso você reduz bastante esse período com ele no campo. E com a mesma qualidade de fibra que tinha antigamente. Então, o que é que se tem hoje? Hoje você tem um algodão que se produz com muito mais qualidade, com uma produtividade muito maior do que o que você tinha antigamente. Então, o bicudo, ele aparece no campo a partir dos 45 dias. Se ele só tem mais 45 dias para ele atuar, então você tem um tempo muito menor quando ele está ali em convivência com a plantação. Consequentemente, é uma maneira de você conviver com ele. O algodão é uma planta bastante produtiva, ela perde, se não tiver praga nenhuma, o algodão ele só chega à sua fase final com cerca de 60%, 70% do que ele é capaz de produzir. Então, de uma maneira ou de outra, ou a planta vai abortar aqueles botões florais, que seriam futuras maçãs, ou então a praga vem e come. Então, se for bem conduzido, se for bem manejado, seria uma parte da planta que realmente iria perder, mesmo naturalmente, porque ela produz bastante. O nosso Raimundo Barreto, também engenheiro agrônomo, hoje ele é diretor do Centec, mas ele tem formação especial, tem graduação especial, tem pós-graduação e até mestrado, não é, Raimundo? Até mestrado em áreas específicas, mas está a serviço hoje de uma instituição muito importante que forma jovens, valores, né, a um nível para um emprego imediato, tem sido da maior importância. Gostaria que ele falasse um pouco, exatamente como disse aqui o nosso Adonias Sobreira, desses índices que já são baixos no Nordeste e que com essa seca inesperada baixaram assustadoramente. Eu não sei, uma vez o Adonias me falou aqui, em torno de 700 e poucos milímetros, seria a nossa base anual, seria isso, em torno de 700 a 800 milímetros, não era, uma média seria nisso, né? Raimundo, como é que você vê essa coisa atualmente? É uma das suas especialidades, né? Pluviometria, né? Meteorologia, né? Boa noite, Luiz Carlos, Dr. Vasco, o colega Adonias, o Gildo da Embrapa, boa noite, o telespectador. Luiz Carlos, realmente é um assunto palpitante que tange o nosso clima. Eu vou pegar aqui um gancho aqui do Dr. Adonias, que um dos maiores responsáveis por essas mudanças climáticas o fenômeno El Niño. E ele tem um espaço entre 6 até 18 meses de durabilidade, tá certo? De atuação. Começando mais ou menos no mês de setembro, e aí ele vai, vamos dizer, até meados do outro ano. Um dos problemas maiores nosso aqui, vamos dizer, é esse início, setembro, quando geralmente, vamos dizer, o nosso homem do campo dizia as primeiras chuvas de agosto, setembro, a chuva do caju, chuva da manga, começando mais ou menos em setembro, nós já vemos aí que nós vamos ter, vamos dizer, a nossa quadra chuvosa prejudicada, porque, vamos dizer, o nosso pique de chuva, não de inverno, o nosso pique de chuva é o quê? É o mês de março, e está mesmo no meio da atuação do fenômeno El Niño. Que é, como ele bem falou aqui, que é essa elevação das águas do Pacífico, e com isso aí, isso normalmente há um fluxo de ventos. O vento é produzido numa região de alta pressão, se deslocando para uma região de baixa pressão, tá certo? E a formação dos ventos, que a gente chama os ventos alísios, que eles fluem dos trópicos com direção ao Equador, a uma latitude mais ou menos de 30 graus, tanto norte como sul. A esse deslocamento desse vento, ou seja, a chamada advecção, na horizontal, tá certo? Que ele tem também na convecção. E quando a intensidade, quando a ocorrência, e dependendo também da intensidade do fenômeno El Niño, sendo essa elevação das águas do Pacífico, às vezes, vamos dizer, um relaxamento,
o enfraquecimento e até inversão desses ventos. Com a inversão desses ventos, ou seja, o enfraquecimento também, deixa de formar o que ele falou, a zona de convergência intertropical que se forma aqui no Equador, no nosso Equador terrestre. Daí é o homem do campo, às vezes ele se perguntando, vamos dizer, para as primeiras chuvas, já está relampeando no Piauí, a cultura popular, vamos dizer, secular, tá certo? Já está relampeando no Piauí, quando a zona de convergência intertropical começa a atuar. E esses ventos, o enfraquecimento, ou até a inversão desses ventos, não há formação dessa zona, que é uma formação de nuvens carregadas, porque nós temos bastante calor aqui na região do Equador, tá certo? E esses ventos, quando vem, trazendo essa umidade, ela sobe a formação das nuvens e a grande precipitação, principalmente aqui na zona próximo à linha do Equador, onde pega a Amazônia e etc., que chove bem, tá certo? Principalmente pela essa formação dessas nuvens aqui na formação do Equador. Eu queria fazer uma provocação para os três aqui. Essa questão de seca no Nordeste é secular. O doutor Adonias aí nos falou que nós temos várias políticas paliativas, que resolve ali temporariamente. No estado do Ceará, atualmente, praticamente quase todos os municípios do estado do Ceará se encontram em estado de emergência em função da seca gritante, uma das maiores da história de seca no Ceará. Agora mesmo, está sendo relançado um programa de cisternas de placa, que é para o abastecimento da água de chuva. Como é que vocês veem, se essas medidas são paliativas, e vocês são estudiosos, estão ligados a essa questão, como é que vocês enxergam, que medidas mais concretas vocês enxergam para minimizar esse problema das secas e amenizar o sofrimento do sertanejo? Porque certamente a seca vai existir, sempre, no Nordeste. Existiu e vai continuar existindo em função desse fenômeno, de outros fenômenos, do desmatamento também, das queimadas, uma série de outros fatores que também contribuem para isso aí. Desses projetos que vocês disseram que está engavetado, que a Embrapa tem, que outros centros de tecnologia de estudo do estado do Ceará e do Nordeste têm, qual é aqueles que, na visão de vocês técnicos, seria o mais apropriado para, de certa forma, se não resolvesse definitivamente, mas acabasse um pouco com essa história do carro-pipa, está voltando aí no estado do Ceará todinho, está faltando água até para o consumo humano em algumas comunidades do estado do Ceará, e isso certamente é inadmissível em pleno século XXI, onde a tecnologia impera no mundo todo, onde a gente se comunica instantaneamente como no mundo todo, e nós ainda temos um problema tão atrasado na visão, certamente, dos técnicos, do pessoal que vive com essa questão aí, doutor Adonias, doutor Raimundo Barreto, doutor Júlio, como é que vocês veem essa questão? Veja bem, pesquisas, como nós dissemos, pela Embrapa, que é uma empresa de referência a nível mundial, como também de universidades, existem muitas. Porém, o que nós vemos é que essas tecnologias que estão nas prateleiras, infelizmente, não são colocadas em práticas para, digamos assim, o homem do campo ou na zona rural, que é a maior área, digamos assim, se nós formos comparar entre a área rural e urbana, né, a área rural é maior. Então, o que é que se passa? As tecnologias, no nosso ver, saem muito mais quando se tem um período de seca, uns financiamentos, por exemplo, ou políticas como o Garantia Safra, o Bolsa Estiagem, que são medidas pontuais, de forma imediata para aquele ano de seca. É um socorro. É um socorro. Veja bem, o que nós, eu pelo menos vejo, é que deveria ser um programa de forma constante, permanente, independentemente, estou dizendo, para o Nordeste brasileiro, independentemente de se ter seca ou não. Como é o caso específico, por exemplo, de um programa de saúde.
Programa de saúde é constante. O PSF existe, quer queira, tenha pessoas doentes ou não, o dinheiro chega no final de cada mês para pagar médico, odontólogos, enfermeiros e por aí se vai. O que é que se passa? Se nós tivéssemos, e foi dito pelo Vasques, foi dito por todos, em detrimento de nós vivermos no Ceará, no semiárido, dentro dessa latitude de 2 graus a 7 graus, a latitude do Ceará, nós sempre teremos problemas de seca, anos de seca e anos de boas chuvas. E a tendência, né, os estudos aí estão demonstrando que a tendência é piorar a cada ano, por exemplo, em função de um dos detalhes, do efeito estufa. Esse é um ponto que já se tem. Agora, se nós tivéssemos políticas de forma constantes, financiadas pelo governo, BNDES, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Caixa Econômica, de políticas, de práticas, inclusive, de baixo custo, como exemplo, barragens vertedoras, barragens subterrâneas, plantio em nível, plantio direto, plantio de mata ciliar, tá certo? Então, uma série de tecnologias, eu estou dando alguns dos exemplos de tecnologia, mas são dezenas que nós temos, barragem de arco romano, para prender essa água, para sustentarmos o nosso solo, para fazer com que a água que cai aqui das chuvas realmente se infiltre, né? Porque qual é o primeiro processo, aqui tem 2 técnicos, altamente gabaritados, sabem, que o primeiro processo que ocorre para a água não se infiltrar e ocorrer o primeiro passo para uma erosão e passos seguintes para uma desertificação, é justamente você promover um desmatamento. Certo. O desmatamento associado, como foi dito, às queimadas, e só para se ter uma ideia, os dados do INPE do mês agora de agosto, bateu recorde para o mês de agosto no Brasil. Mais de 48 mil focos de incêndio na região centro-oeste e na região norte. Então, tudo isso que é um incêndio lá de uma mata, interfere no futuro aqui na região nordeste por causa de uma maior emissão de gás carbônico na atmosfera. O que nós pregamos, tem baixa umidade, baixa umidade, temperaturas altas, não há circulação de ar, de chuvas, digamos assim, propícias a cúmulos, estratocúmulos e outros tipos de nuvens que se tem, né? Então, não tem. Agora, o que é que nós pregamos, doutor Vax, para o político? Aí vai uma sugestão para o político. É que se crie uma política de combate, né? de combate não, de convivência, que combater não vai se combater, de convivência permanente com essa situação da estiagem, porque nós vamos sempre ter cada vez mais seca. Se essa foi a pior, que é de 58 e de tantas outras, futuramente aí as coisas ainda serão piores. É verdade. Nós vamos a um rápido intervalo e na volta nós vamos continuar debatendo essa questão das secas aqui no Nordeste e hoje em quase todo o Brasil. Até já, amigos. Chegou um novo membro da família Joá. Novo lava-roupas líquido Joá. Para você ter roupas fofinhas, limpinhas, cheirosinhas e sem manchas. Veja só, uma embalagem desta equivale a 1,5 kg de sabão em pó convencional. E o lava-roupas líquido Joá rende mais, limpa mais, tira as manchas mais difíceis e você economiza muito mais. Aceite o desafio. Faça o teste e experimente o impressionante poder de limpeza do novo lava-roupas líquido Joá. Centro Especializado da Visão. Serviço novo, moderno e atualizado. Equipado com o que há de mais moderno. Profissionais capacitados e experientes. O Centro Especializado da Visão conta com os profissionais Dr. Vasques Landim, oftalmologia clínica e cirúrgica. Dr. Jorge Vasques Landim, fellowship em glaucoma e catarata pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. O Centro Especializado da Visão realiza adaptação de lentes de contato
rosto, cirurgias de catarata, cirurgia para glaucoma, cirurgia plástica ocular, campo visual computadorizado, curva diária de pressão intraocular, mapeamento de retina, refração computadorizada, teste do olhinho e check-up para glaucoma. Centro Especializado da Visão. Rua Padre Cícero 511. Telefone 3512-5499. Max Center, excelência em equipamentos e móveis para o seu negócio. Porta palete inicial, apenas R$ 1.200. Porta palete continuação, só R$ 880, em até 48 vezes no cartão. Max Center, realizando sonhos. Max Center, excelência em equipamentos e móveis para o seu negócio. Gôndola de parede inicial, apenas R$ 255. Gôndola de parede continuação, só R$ 235, em até 48 meses no cartão. Max Center, realizando sonhos. Max Center, excelência em equipamentos e móveis para o seu negócio. Autosserviço 5 portas, placa fria, por apenas R$ 7.650. Parcelamos em até 48 vezes no cartão. Max Center, realizando sonhos. Eletrocariri, o jeito inteligente de comprar. Realize seus sonhos com prestações que cabem no seu bolso. Carros, motos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos para você. Quem é premiado não paga mais nada. Dê chance à sua sorte, faça parte você também. Eletrocariri, o jeito inteligente de comprar. Rua São Paulo, número 1292, Centro, Juazeiro do Norte. Fone 3085-1459. Diga adeus aos gritos. A BV Centro Auditivo, representante exclusivo Bernafon, traz para você maior conforto, alta tecnologia e a garantia de ter os mais modernos e discretos aparelhos auditivos. Lançamento na versão micro, 100% digitais. Faça a escolha certa. Diga adeus aos gritos. Bernafon, Innovative Hearing Solutions. Padre Cícero 766, 3511-1868, Juazeiro do Norte, Ceará. Conheça as propostas de Raimundão para a educação. Raimundão vai retomar e ampliar as escolas modelo, com ensino de qualidade em 2 períodos, laboratório de informática, quadra esportiva coberta e diversas atividades. Com Raimundão, os professores vão ter salário digno e receber sempre em dia, melhorando a qualidade de ensino. Esse é o meu compromisso com você e eu assino embaixo. Conheça as propostas de Raimundão para a segurança. Com Raimundão, Juazeiro vai ganhar um banho de luz para diminuir os índices de violência. Ruas e avenidas que estão mal iluminadas vão receber postes novos para que o cidadão possa andar com tranquilidade à noite. Raimundão também vai instalar câmeras de segurança, auxiliando a polícia no seu trabalho de prevenção e repressão. Esse é o meu compromisso com você e eu assino embaixo. Reforma de 40 escolas e creches. Aquisição de 15 ônibus escolares. 40 mil merendas distribuídas diariamente. 111 escolas. 111 laboratórios de informática. Santana faz, Santana mostra. Mãos limpas e Juazeiro no coração. Santana 13. Vote. Mais importante do que construir um hospital novo em Juazeiro é fazer funcionar os que já existem e principalmente os postos de saúde. A saúde de Juazeiro, ela precisa ser discutida com as pessoas que a fazem, com os funcionários da Secretaria de Saúde. Nós vamos ouvi-los e tirar com eles um plano para melhorar a saúde desta cidade. Não recebemos ajuda financeira dos empresários. Junte-se a nós. Entre em contato pelo Facebook Demontier Fernandes. TV Verde Vale, Canal 13. Esse tema, meu amigo, realmente é empolgante. Olha, o professor Adailton parabeniza o programa Tribuna Livre, não só pelo tema abordado, mas também pela inteligência dos convidados. Claro, nós convidamos os doutores no assunto, né? E o nosso amigo Cícero Fernandes, lá do Franciscano, infelizmente a água está sumindo por conta de nós mesmos, que estamos acabando com os nossos recursos naturais. Quer dizer, essa falta de consciência
também tem atrapalhado um Ô, pouco, Luiz Carlos, né? mas antes de deixar a imagem de alguns telespectadores mais lá para frente, eu queria ainda continuar naquela primeira provocação que eu fiz aqui para os nossos doutores e falar um pouquinho com relação a carro-pipa, que está tomando conta aí do Ceará agora, especialmente nesse período crítico. Como é que vocês viram? Um dia nós vamos ter a felicidade de não contar mais com esse carro-pipa, ou nós só vamos deixar de contar quando no sertão não tiver mais ninguém, porque está se tornando um deserto. O sertão do Ceará e do Nordeste, está todo mundo migrando para as cidades, ficando desabitado, ninguém quer mais estar no campo. Como é que vocês veem? Qual é a visão de vocês com relação a isso, doutor? Como a gente está falando aqui ainda nas cisternas de placa, ali é um programa do governo federal e que, vamos dizer, os carros-pipa ainda vão permanecer por algum tempo para abastecer essas cisternas. O pensamento da cisterna, doutor Vasque, Luiz Carlos, era para pegar a água da chuva. Mas como não chove, então está sendo complementado, eu não diria nem complementado, está sendo atendido pelo carro-pipa. Abastecido pelo carro-pipa. Isso ali é uma medida que não resolve, é uma medida paliativa que ajuda. E que o carro-pipa ainda, infelizmente, vai ficar por algum tempo. Espero que com essa transposição das águas do São Francisco, esse cinturão das águas aqui no nosso Cariri, no nosso estado, ele venha resolver para acabar, doutor Vasque, com realmente esse chamado carro-pipa, porque é uma vergonha, mas no momento é necessário. É uma vergonha, viu, Barreto? E ainda hoje, infelizmente, essa política paliativa de carro-pipa feio que só empobrece mais ainda a história nossa aqui, infelizmente ela ainda serve também de trampolim político, inclusive essas cisternas de placa também. Há ainda políticos sem escrúpulo que faz em cima do sofrimento do sertanejo um dividendo político, tira dividendo político com esse sofrimento. Infelizmente acontece muito isso ainda, e ainda no nosso estado acontece. Mas prossiga aí, porque eu gosto de aproveitar para colocar esses entendimentos que eu acho que é necessário para o telespectador compreender também. E o Vanderlan Bezerra também coloca o seguinte: será que construindo mais açudes, essa política de açudagem também não ajudaria? Se bem que açude sem chuva, não resolve. Mas, Luiz Carlos, ajuda e muito. Veja que o Castanhão foi projetado para 20 anos e, salvo engano, 2, 3 anos ele encheu. É verdade. Ele encheu, tá certo? Então, essa política... É uma política interessante. Essa política aí da construção de açude, eu acho que é um dos rumos corretos, que nós temos que fazer, como o doutor Adonia disse. Toda essa água que bate aqui, nós temos uma pluviometria em torno de 800 até 1000 milímetros por ano, e se você esbarrar isso aí, essa água não se perde, essa água vem se vir num momento desse. Vamos dizer, para o consumo humano, para o consumo de animais, até para a irrigação. Exatamente. Porque, olha, doutor Vasque, essa também, vamos dizer, desabitação da zona rural, se deve também porque, vamos dizer, a evolução do homem do campo. Hoje ninguém diz mais que matuto é o da zona rural, não, porque eles têm o mesmo acesso que o estudante urbano, que o homem urbano tem. Então, ele se forma, ele pega conhecimentos, ele não vai voltar para o campo para plantar arroz e feijão de sequeiro. Se tiver condições, aí sim, aí é onde entram as políticas. Se der condições de irrigação, o técnico agrícola, como a gente chama, o tecnólogo de irrigação, que o Centec forma hoje, ele pode ir para o campo, mas produzir com tecnologia, porque aquele da enxada, esse aí não está fadado, ele já acabou. É verdade. Ele já acabou. Então, por isso que, vamos dizer, também esse êxodo da zona rural para os grandes centros, para as cidades, e o campo está ficando vazio, inchando às vezes as cidades que não tem nem emprego para essa população toda. Agora, com relação à Embrapa, Gildo, a Embrapa já teve assim uma atuação mais ampliada ou varia de núcleo para núcleo? Porque, por exemplo, lá no núcleo de Sobral há uma insistência muito grande na questão dos caprinos, né? Esse trabalho com caprino não é feito aqui na região do Cariri, não? Não, diretamente assim pela Embrapa, com trabalhos diretos aqui com o pessoal de caprinos, não. Eles
cada centro nacional trabalha com produtos específicos. Né? Pela vocação regional? Ou pela vocação regional. Pela vocação regional no momento em que aquele centro foi criado. Então, Caprinos, Sobral, por ser uma região que sempre foi bastante explorada a criação de caprinos. Algodão, Campina Grande, como eu falei, na época que o centro foi criado em meados dos anos 70, pela produção de algodão. E essa forma de atuação está centralizada nesses locais de acordo com os centros. Hoje aqui, além do algodão, vocês trabalham com o que mais? O Centro Nacional de Pesquisa do Algodão, ele trabalha com algodão, como já foi dito, com mamona, amendoim, gergelim e sisal. E como nós somos um centro nacional, então nós trabalhamos para o Brasil inteiro. Então nossos técnicos estão lá no Cerrado, o algodão plantado no Cerrado tem pesquisas desenvolvidas por técnicos aqui do Centro do Algodão. Eu queria mais uma vez tocar um pouco no assunto das cisternas para esclarecer assim mais um ponto. As cisternas de placas, como a gente comentou no início, elas têm como finalidade exclusiva o consumo humano. Ela não é destinada para outro consumo animal, por exemplo. Tem outro tipo de cisterna que não está nesse programa que o governo do Ceará está implementando aqui, que são as cisternas tipo calçadão, que elas têm até 52 mil litros, né? São 3 vezes mais do que a cisterna tipo placa. Essa sim se destina ao consumo de animais, você pode usar para irrigação, enfim. Então, são outro tipo de cisterna, que é um programa também do governo federal, que é o P1+2, que é as cisternas calçadão, que é feita uma placa que ela não é atendida pelas chuvas que caem no telhado, e sim por uma calçada que é feita para abastecer essas cisternas. E assim, só queria esse adendo. E voltando assim à questão da pesquisa propriamente, como a Embrapa Algodão, ela tem atuado assim nesse sentido para ajudar nessa convivência com a seca. Em Campina Grande, por exemplo, a gente tem no laboratório de fisiologia uma câmara lá que se chama Fitotron, onde você tem características específicas. Você pode trabalhar com experimentos até 42 graus centígrados, por exemplo. Tem uns experimentos feitos com até 42 graus, para ver como as plantas vão se adaptar a esse tipo de uma temperatura mais alta, a um efeito maior de gás carbônico, a uma redução maior de água, de umidade do ar. Essas experiências são feitas para que, com essa tendência que a maioria dos cientistas dizem que estamos passando por um aquecimento, para que, se isso realmente vier acontecer, a gente já ter pesquisas envolvidas nesse sentido. Aliado, claro, à pesquisa de campo, que é feita paralelamente a essas pesquisas de laboratório. Agora, doutor Adonias, eu me preocupo também com uma outra questão. Essa questão da queda da água, a diminuição nos reservatórios, isso também vai trazer uma outra preocupação, que é o caso da nossa energia. O Brasil usa muito a energia hidrelétrica. Quer dizer, se os reservatórios estão em baixa, isso é uma preocupação a mais. A matriz energética do país, basicamente, é a energia hidráulica, né? Essa é a pura realidade. Mas o Brasil e o mundo inteiro busca, principalmente, por alternativas de energias, fontes não renováveis, né? Ou seja, renováveis, melhor dizendo. Então, no caso específico, o Ceará tem duas grandes vantagens, no meu modo de entender. São os ventos, né? Nós temos ventos muito constantes, a energia eólica é um dos grandes fortes que eu vejo para o estado do Ceará, como também a energia solar, certo? Tanto por luz quanto por temperatura, a energia solar. Vejo que daqui mais alguns anos, nós não estaremos, talvez não estaremos isso, mas a grande, digamos assim, percentual de energia fornecida para as casas, para as indústrias, para os diversos fins, aqui no Ceará, as fontes serão de energia eólica e energia solar, né? Há também, em outros estados, a energia proveniente da massa seca da cana-de-açúcar, né? Então, aí já está, inclusive, injetando na rede elétrica.
Por isso que é muito discutido, por exemplo, usinas hidrelétricas no norte do país, porque há um impacto ambiental realmente muito grande, né? A energia, por exemplo, nuclear, o Brasil tem Angra 1, está com Angra 2, mas a tendência que a gente sabe é de não partir, cada vez mais excluir energia que não são renováveis, principalmente da energia de fósseis, né? Por exemplo, a energia a base de fósseis, como a base do petróleo, gasolina, o próprio óleo diesel, né? Então, a tendência isso é excluir. E partir também, hoje, por exemplo, em função do Dr. Vasco disse, 81% hoje da população brasileira, essa semana, 193 milhões de pessoas nós já somos no Brasil, 81% dessa população vivem na zona urbana. E um dos grandes problemas que a gente está vendo todos os candidatos a prefeitos discutirem é a mobilidade urbana. Então tem que se partir, né, para a mobilidade, ou seja, grupal, massal, através de metrôs e tantas outras coisas. Tem que se deixar a médio e longo prazo se pensar, inclusive no caso específico de Juazeiro. Não sei como aí está sendo feita as plataformas dos candidatos, mas já se pensar também nesse problema de mobilidade do trânsito aqui no Crajubá. Porque há de se pensar não no transporte individual, mas no transporte coletivo. Então, tudo isso, Luiz, em função dessa matriz energética, eu me recordo, há uns anos atrás, de um dos professores, na aula de aula de hidráulica, dizia... o que é que meus bisnetos vão me chamar? Ele, um grande hidráulico, dizia que eu colaborei para a construção dessa represa. Você tá, quando essa água para gerar energia, quer dizer, daqui a 50, 60 anos, aquilo vai ser, digamos assim, uma espécie de museu. Ô, doutor Adonias, é uma grande realidade. Eu queria que vocês falassem um pouquinho aí sobre o reflexo na produção agrícola de uma seca desse a nível do estado de Ceará. Estou falando isso porque em algumas oportunidades que eu tenho me deslocado ali para a cidade do Crato, eu tenho visto ali em frente a Cibrazen uma fila de carros, parece-me, não sei, não tenho convicção, certeza, que é se abastecendo de milho, porque a produção foi praticamente inexistente. Então, sem falar no feijão que subiu de preço, está mais caro, enfim. A produção de milho, a queda no estado do Ceará e as consequências dessa baixa produtividade, como é que você vê, como é que vocês veem essa questão? Doutor Vasco, realmente ali na Cibrazen, a fila e a concorrência é enorme. Lá o milho é para ração animal. Porque... Especificamente para ração animal. A gente não diz especificamente, mas ela está destinada porque, vamos dizer, o homem, o produtor hoje não tem mais o que dar aos animais. Aí ela está saindo praticamente para o consumo animal. O consumo humano é muito pequeno, tá certo? É um preço acessível, R$18, R$18, R$21. E aquele milho está 26. Ele está vindo, está sendo reabastecido do estoque do governo federal. Certo. Tá certo? Houve até um atraso agora e o governo Cid Gomes garantiu, se não me engano, 2 milhões de sacas, foi uma coisa assim, eu não estou bem presente, mas foi nessa parte aí, para não haver atraso e nem falta para os animais. E agora eles vão fazer, por exemplo, a região, o município Barbalha, se não me engano, Barbalha, Mauriti, Brejo Santo, 10 e 11. Porque lá você estava indo pegar fila. Se você chegasse, teve gente que estava indo dormir lá. Mas aí com essa tomada de decisão aí agora, eu não sei, acredito mas esses que acabar... municípios, outros não são abastecidos aqui não, em Juazeiro. São abastecidos aqui. Então a fila também é mais em função disso aí. Exatamente. Que é uma fila grande. A fila grande, mas grande. Com essa ordenação agora dos municípios, é o que nós esperamos que vai acabar com essa fila. Tá certo? Em relação à produção do Ceará, doutor Vasco, é praticamente insignificante. Onde tem os perímetros irrigados,
Sim, mas até para você fazer irrigação numa situação dessa com falta de água, você tem que pensar 2 vezes, tá certo? Os custos são muito altos. Os custos são altos por causa da evapotranspiração, energia e etc. Muito alto, tá certo? E os reservatórios também. E os reservatórios, principalmente os reservatórios, que não têm a capacidade mais para irrigar. Quer dizer, a nossa produtividade, não houve chuva, então a produção de sequeiro também não houve, tá certo? E o nosso rebanho, certamente, com a seca absurda dessa, está sofrendo consequências gravíssimas também, né? Doutor Vasque, o rebanho aqui em torno do Cariri, aqui, eu não vou dizer nem só do nosso município, mas em torno aqui do nosso Cariri, ele foi reduzido em torno de 60% a 70%, todo transportado, que os donos, vamos dizer, com lágrimas nos olhos, e o produtor, quando ele vai vender um animal, ele está com 2 palmos de língua do lado de fora, o senhor sabe como o senhor é originário de produtor. Sem falar nos que morrem, né? Exatamente. Nas perdas, então, né? para não ver morrer, não é nem perder, para não ver morrer, eles estão vendendo do preço que o comprador quer para levar aí para o Maranhão, para não verem morrer no seu cercado na frente de casa. A dona Ana Maria faz uma colocação interessante. Ela acha que essa questão da falta d'água, além das grandes poluições, que ela reconhece que essa deve ser uma causa, mas ela acha também que a falta d'água está ocorrendo pelos poderes de Deus. Existe essa superstição, principalmente no homem do campo, menos instruído, de que essa coisa da chuva é uma graça de Deus. Quando Deus não quer, não tem chuva. E isso modificou também a vida daqueles chamados cientistas lá do campo, aqueles profetas da água. Esse pessoal está meio por fora atualmente, né? Não estão atuando muito não, né? Não estão acertando quase nada ultimamente, né? Mas, por incrível que pareça, assim, hoje eles são muito mais reconhecidos do que anteriormente. Né? Eles hoje, inclusive... fazem até congressos, eles fazem congresso, a própria FUNSEMI tem reuniões junto com eles para tomar algumas decisões e tudo isso. Hoje eu diria, assim, sem nenhuma dúvida, que eles são mais respeitados até do que anteriormente. Agora é que esse ano a gente vive uma situação tão extrema que você não via no início do ano, final do ano passado, ninguém dizer, nem meteorologista, nem os profetas, nem o pessoal do campo que estuda esses fenômenos de uma maneira empírica, dizer que teríamos um inverno tão ruim como foi. Então é uma situação tão extrema que surpreendeu a todos, cientistas como também os populares. Luiz, se você me permite, o doutor Vasco perguntou se era importante a construção de açudes. O doutor Raimundo disse que sim, eu também concordo. E dona Socorro Magalhães quer saber se a perfuração de poços profundos também não é importante. É importante, mas muito mais importante, dentro da minha visão, de fazer poços ou fazer açudes, é buscar, e o estado do Ceará e o Nordeste como um todo, não prima por isso, é fazer um repovoamento, né, das áreas que foram desmatadas. Por que isso? Doutor Vasco mora na Lagoa Seca bem mais tempo do que eu, mas eu tenho alguns amigos que moram lá, por exemplo, há 30 anos. E há 30 anos atrás, o que tinha na Lagoa Seca, popularmente o que se tinha era cacimba. Você cavava por 6 metros, tinha água. E foi baixando para 6, para 15, para 30, e hoje o pessoal da Lagoa Seca está fazendo poço já com 120 metros de profundidade. E aonde é que vai chegar? Por que é que eu digo que tem que fazer? E a lagoa acabou, né, Daniel? E a lagoa acabou. A lagoa onde a gente tomava banho quando era criança, não era Vasco? A lagoa onde a gente tomava banho ali, na Lagoa Seca, ali de seu Manel Pires e outras pessoas mais, né? Agora é seca. Agora veja bem, de onde é que vem, a grande pergunta que tem que se fazer, Luiz, de onde é que vem essa água dos poços aqui de Juazeiro? Vem da parte mais alta da Chapada do Arari, da Flona, dos seus 36 mil hectares que se tem. Então, essa área que é reflorestada, a chuva, isso já é o que nós chamamos de ciclo hidrológico,
A chuva vem, cai nas árvores, a árvore serve como um amortecedor para que essa chuva não venha direto no solo. Então, devagarzinho, como se diz, essa água vai se infiltrando no solo. Então, o que é que se passa? No estado do Ceará, doutor Vasco e amigo telespectador, basicamente, os municípios não têm um horto florestal. Um horto florestal é baratíssimo de uma prefeitura fazer, manter, construir, para distribuir milhares e milhões de essências florestais, conforme cada caso de solo, conforme cada caso de altitude, conforme cada caso que a pessoa... Entendeu? Aí é onde entram os parâmetros técnicos. Então, as prefeituras, a gente sempre vem lutando por isso e batendo, que as prefeituras têm que criar, fundar hortos florestais para a produção de essências florestais e como também frutas adaptadas às nossas condições. Uma siriguela, uma cajá, uma manga, você está me entendendo? Que aí serve para uma cobertura florestal e também uma dieta do próprio produtor rural. Meus amigos, quando aquela lâmpadazinha vermelha acende, a direção está dizendo que o nosso tempo esgotou. O que Mas é uma pelo pena. menos resiste aí às perguntas O que é uma pena, porque esse tema, sem dúvida, iria muito longe. E nós não poderíamos deixar de agradecer aqui ao Emanuel, lá do Romeirão, que também escreveu perguntando quais os meses de seca em Juazeiro. A gente está vendo que varia muito, né, Manuel? Tem vezes que você espera que é chuva e é seca. O Roberto Lira, lá do Salesiano. A região do Cariri tem quantidade favorável de açudes. O Cariri, eu não sei. Quem tem mais açudes aqui nessa região, me parece que são os municípios do Barro e Aurora. São os que têm o maior número de açudes, né, de reservatório. O Carlos Pinheiro do São José parabeniza os convidados pelas ótimas explicações prestadas ao programa Tribunalismo. Meus amigos, muito obrigado pela atenção dispensada. Foi um prazer tê-los aqui conosco, com suas opiniões valiosas, esclarecimentos importantes para os nossos telespectadores e, oportunamente, a gente espera contar com a presença de vocês mais uma vez. Por hoje é só. Muito obrigado a vocês. Boa noite, Vasques. Boa noite, Luiz Carlos, nosso telespectador. Agradecer a Donisa, ao Rogério, enfim, aos doutores que estiveram aqui, que deram a aula. Infelizmente o tempo é pouco, as questões são muitas, mas oportunamente a gente volta aqui, e nós vamos ter 3 meses esticados aí de seca e calor e sofrimento, né, Donisa? Sem dúvida. Um grande abraço, boa noite. Meu caro telespectador, até a próxima quarta-feira, quando estaremos de volta com o nosso Tribuna Livre. Por hoje é só. Um abraço, boa noite. Use Scott. Não deixe a droga controlar sua vida. Não deixe água acumular. Faça a sua parte pra ajudar. Jogue no lixo embalagens, garrafas e potes. Vamos todos colaborar. Cuidado com água nas lajes e nos pratinhos de plantas também. Todos os dias tem que combater o mosquito da dengue. Não se dá bem. A dengue pode pegar. A dengue pode matar. Se deixar água parada esperando o mosquito, ela pode pegar. Dengue é coisa séria, pode até matar. Programa recomendado para todos os públicos. The paths you've arranged and the sand they're strange. They speak to me like constellations as we lie here. There's a magic I can't hold. Your smile I've had it gold, and that you never seem to be in short supply. Ooh, so baby, let's get it on. Drinking wine and killing time.
Olá, boa noite. Está no ar mais um programa multimídia na telinha da sua TV Verde Vale, a primeira TV do Cariri, o Multimídia, sua revista eletrônica de todas as noites das 9h30 às 11h30, 2 horas de festas, shows, moda, estilo, eventos, gourmet, vida e saúde, sempre tudo de bom para você na telinha da sua TV Verde Vale e também no nosso site www.programamultimedia.com.br. No nosso site você encontra como interagir conosco. Você pode dar dicas de matérias, também de coberturas, shows, eventos e mais. Você participa da quarta premiada, podendo ganhar brindes e prêmios oferecidos pelos parceiros, clientes do programa Multimídia. Fique ligadinho, hoje segunda-feira, tudo de bom para você. Novo mês, não é? Quando entrar setembro, e setembro entrou, tudo de bom para você. Temos aí muitas novidades no dia de hoje e também durante toda a semana. Muitas coberturas, muitos shows, muitas festas, muitos eventos. Um programa de alto astral, levantando a sua autoestima. Tenham todos uma ótima semana. Fique ligadinho, programa Multimídia para você. Hoje, segunda-feira, você vai ver uma super entrevista com o secretário de Estado da Cultura, ele que veio a Juazeiro do Norte desenvolver uma série de trabalhos, colocando o município num roteiro e numa previsão de 10 anos. Isso mesmo, produtores culturais de toda a região participaram e você vai ver com exclusividade aqui na telinha da sua TV Verde Vale, no seu programa Multimídia. Viva o Memorial Vivo, daqui a pouquinho para você. Tem ainda Minha Casa Minha Vida, uma grande emoção. Mais de 1.200 famílias, na realidade 1.280, conquistando a casa, realizando o sonho da casa própria. Você vai ver o nosso repórter Marcelo Pereira esteve lá na cobertura oficial, na entrega destas 1.280 casas aqui em Juazeiro do Norte. A gente quer parabenizar a Prefeitura de Juazeiro do Norte por esta atividade. Queremos parabenizar também a construtora CRC, construtora Raimundo Coelho, nas pessoas do Felipe, da Patrícia e também do nosso Coronel Raimundo Coelho. Ele que deu início a todo esse projeto e a gente do Multimídia quer parabenizar a todos eles que fizeram parte desta história, que é uma nova história, é uma mudança de página em Juazeiro do Norte, é a modernidade chegando para você. Fique ligadinho, tem também a F2 Consultoria, é no nosso quadro Empreendedorismo. Todas as segundas-feiras aqui no programa Multimídia você fica ligado. Você que é empresário, você que quer investir, não sabe como? Vamos então ficar ligado no programa Multimídia, a F2, isso, consultoria para você na telinha da sua TV Verde Vale. E nós continuamos com as grandes coberturas de 2012 e esta semana Expocrato 2012, sempre com a cobertura do programa Multimídia. Nós que estivemos lá com 4 câmeras, super cobertura para você, grandes entrevistas. Então durante toda a semana, para quem não esteve na Expocrato, tem a oportunidade de acompanhar agora conosco aqui na telinha da sua TV Verde Vale. Então hoje você vai acompanhar, não é? Muitas novidades, mas na realidade temos também os Gonzaguinhas, Maria Luísa, forró de taipa, forró lenhada, não é? Para você esquentar essa noite de segunda-feira. E amanhã sim, Expocrato 2012, essa super cobertura. Então é o Multimídia chegando com tudo para você na telinha da sua TV Verde Vale. Não saia de casa, não durma não. Multimídia em grande estilo, chega com tudo para você. Fique ligado. Todos os domingos, às 19 horas, ao ar livre, na Colina Sagrada do Horto, você é o nosso convidado especial para participar de uma missa festiva, alegre, que fala ao coração, muda a nossa vida, nos traz a paz e o perdão de Deus. Então não esqueça, todo domingo, 19 horas, venha ao Horto, você será bem acolhido. Rezaremos juntos e através do Padre Cícero receberemos as bênçãos eternas de um Deus que é Pai de todos nós. Vamos nos unir para santificar o Juazeiro, rezando por essa cidade da Colina Sagrada do Padre Cícero. Todo mundo respeitou o Padre Cícero. FJN, Faculdade de Juazeiro do Norte. Ciências Contábeis, Enfermagem, Sistemas de Informação, Farmácia e Nutrição. www.fjn.edu.br. Fone 2101-2777. FJN, formando os melhores profissionais. Do
Dudas Home Center, onde você encontra as últimas tendências em pisos, revestimentos e tudo em acabamento e material de construção. Antes de comprar material de construção, passe em Dudas Home Center e veja a diferença nos preços e na qualidade dos produtos. Dudas Home Center, Praça Siqueira Campos, número 8, Crato. Fone 3523-1009. Temos a honrosa satisfação de convidar você para a primeira mostra de vestidos de noivas Avani Landim. A tradição e a beleza aliadas à sofisticação e à inventividade. O maior evento de noivas do Cariri. Vestidos, fotografias, filmagens, cerimoniais, buffets, tudo em um só lugar. Realize seu conto de fadas, celebre a felicidade, de 25 a 27 de setembro, das 8 da manhã às 8 da noite, a Rua São Francisco, 413, Centro. Realizações: Avani Landim Produções, Mônica Calou Cerimoniais, Valdemir Barbosa Design e Ambientações, Marcos e Eunice Fotografias, Edênia Viana Bolos, Ivan Júnior Foto Filmagem, Maristela Mourão Convites, Boulevard Buffet e Bebeto Vieira Filmagens. Boa noite, caríssimos amigos e telespectadores da Multimídia. Um abraço bem grande para todos vocês. Uma noite tranquila e feliz. E mais uma vez nós estamos chegando à sua casa, pedindo licença a você, para que através do seu receptor nós possamos deixar um pensamento bem útil para você adormecer tranquilo e feliz nos braços de Deus. Mas antes do nosso pensamento de hoje, eu aproveito porque no dia 31 nós sempre celebramos a comemoração mensal de São João Bosco. E nesse ano foi mais um aniversário do sonho de Dom Bosco, referente a Brasília, a nossa capital federal. Aconteceu da seguinte maneira: em 1878, São João Bosco dormiu depois de ter olhado o mapa da América do Sul. E olhando esse mapa, ele percebeu que havia uma nação imensa, uma nação grande, maravilhosa, o nosso país. E ele ficou com aquela impressão no subconsciente. Aconteceu que sonhou. E sonhou com uma grande cidade no Planalto Central, onde hoje está Brasília. Essa cidade se levantando, se erguendo, algo assim maravilhoso e fantástico. São João Bosco escreveu esse sonho. E quando chegou então em 1960, por aí assim, Juscelino Kubitschek inaugurava Brasília. E o sonho de Dom Bosco se tornou uma realidade. E o povo brasileiro colocou São João Bosco